Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco David Oliveira e Eulália Lemos. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele e é bom demais ter você junto com a gente. A Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Escrito isso lá em Oséias 4:6. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema de extrema importância para a saúde pública: a vacinação. Você sabia que nosso programa Papo de Crente surgiu em 2021 exatamente com o propósito de ser um instrumento de edificação contra a desinformação que se alastrava pelo país, especialmente com campanhas anti-vacinas que dificultavam o combate à Covid-19? Quem não se lembra de fake news de que vacinas provocavam AIDS ou modificavam o DNA das pessoas? Desde então, avançamos muito, pela misericórdia e bondade infinita de Deus. Mas, apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta sérios desafios para alcançar as metas de imunização. A paz do Senhor, Eulália, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Marco Davi, a paz do Senhor, meus irmãos. Então, irmãos, infelizmente, ainda temos dados alarmantes e uma realidade de vacinação desigual. Nosso país vive um momento decisivo para a saúde das nossas crianças e adultos. E nós, como cristãos, podemos e devemos contribuir para uma maior conscientização e ação. Fique com a gente. Hoje teremos informações importantes sobre saúde, a palavra abençoadora do pastor Ariovaldo Ramos, uma entrevista especial do nosso jornalista Marcelo Santos, notícias, louvores e muito mais. Mas antes de seguirmos, vamos orar, pastor? Vamos orar, Eulália, vamos orar, meu irmão, minha irmã. Se você quiser nos acompanhar, será uma alegria muito grande saber que você está conosco nesse momento de oração. Pai querido, nós te agradecemos muito pela vida, te louvamos, ó Deus querido, pelo privilégio que temos em sermos teus servos. Muito obrigado. Obrigado, Deus querido, pelo Papo de Crente, ó Deus, tu sabes o quanto é prazeroso para nós, mas, Deus, nós pedimos as tuas bênçãos sobre toda a equipe, para que, ó Deus, esse programa continue, ó Deus, ajudando as pessoas a refletirem a partir da sua fé. Senhor, nós queremos pedir por esse país mais uma vez e, em particular, pela questão da vacinação. Fomos um país, sempre fomos um país para o mundo campeão mesmo, nessa questão de vacinação. Ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos a isto, que essas ideias estranhas, esses fake news, não tomem conta das mentes dos pais, que os pais possam levar suas crianças para a vacinação, que os adultos possam também se vacinar. Amém. E que a gente proteja, Senhor, respeitando a ciência que o Senhor também nos deu. Verdade, muito obrigado, Deus, por cada pessoa que nos ouve, que nos acompanha, que as tuas bênçãos, Senhor Deus, seja sobre cada um e cada uma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. As vacinas são um dos maiores avanços da medicina moderna, mas a realidade da vacinação no Brasil ainda é desafiadora. Apesar de um movimento de recuperação das taxas de cobertura em 2022 e 2023, algumas vacinas, como a contra a poliomielite e a meningite, não atingiram a meta necessária para prevenir surtos. As diferenças entre os estados e municípios dificultam o cumprimento das metas de vacinação. Em lugares como o Ceará, 59% das cidades cumpriram as metas, enquanto no Acre, apenas 5% atingiram os objetivos. Esses números são preocupantes, irmãos, principalmente quando pensamos nas comunidades mais vulneráveis, onde o acesso à saúde e à vacinação é mais limitado. Recentemente, uma pesquisa revelou que 9 em cada 10 pais apoiam programas de vacinação nas escolas. Porém, uma parte significativa dos pais evangélicos ainda se mostra hesitante quanto à participação de seus filhos em programas de vacinação, especialmente
contra a Covid-19. A desinformação sobre vacinas tem sido um dos maiores obstáculos para a adesão nas campanhas de imunização. O Brasil lidera na disseminação de fake news sobre vacinas na América Latina. Isso é muito sério, meus irmãos. É verdade. E o Ministério da Saúde promoveu no final de novembro um encontro com mulheres evangélicas que exercem liderança e cuidado em suas comunidades. O café da manhã teve como foco o lançamento da vacina contra o vírus sincial respiratório, VSR, agora incorporada ao calendário do Sistema Único de Saúde, o SUS. O imunizante representa um avanço importante para a proteção de gestantes e bebês contra doenças respiratórias graves, como bronquiolite, pneumonia, enfermidades que atingem especialmente os mais vulneráveis. O ministro Alexandre Padilha reforçou o impacto social da medida, afirmando que a vacina, que hoje custa em média R$ 1.800 nas clínicas, será distribuída gratuitamente às gestantes pelo SUS. Glória a Deus. Ouviremos agora a participação do nosso jornalista Marcelo Santos. Agora é com você, Marcelo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Eulália, a paz do Senhor, pastor Marco Davi, a paz do Senhor a você, nosso ouvinte. O papo de hoje é com a professora Lorena Barberia, pesquisadora da Universidade de São Paulo e primeira autora de um estudo que ouviu quase 800 pais e responsáveis de todas as regiões sobre vacinação nas escolas. A professora tem se dedicado a entender por que, mesmo com o alto apoio dos pais, ainda enfrentamos dificuldades para manter as crianças vacinadas. Professora, muito obrigado por aceitar o convite de conversar conosco. Obrigada, Marcelo. Obrigada aos ouvintes do Papo do Crente. Professora, você liderou uma pesquisa com os pais e responsáveis por crianças em idade escolar. Pode falar um pouco sobre a pesquisa e seus principais resultados? Esta pesquisa, o objetivo dela era perguntar a adultos que têm 18 anos ou mais e são responsáveis por crianças em uma amostra nacional representativa de adultos para todas as regiões do país e pensando nas características desses adultos para que sejam representativos do país. Nós perguntamos a esses adultos, que acabaram sendo 779 adultos, se eles autorizariam os filhos ser vacinados na escola, receber uma vacina para proteger contra 4 doenças, pensando nas formas graves que podem apresentar essas doenças. Então, a gente perguntou sobre influenza, sobre HPV, sobre a Covid e sobre dengue. O estudo indica que os evangélicos são menos propensos ao apoio da vacinação. Qual a sua avaliação para a hesitação vacinal? Um achado muito importante da pesquisa foi de validar que 9 de cada 10 responsáveis concordam com autorizar os filhos a ser vacinados nas escolas para proteger eles da influenza, da HPV e de dengue. Ao mesmo tempo, a gente viu que no caso da Covid-19, observamos ainda uma maioria elevada dos adultos que apoiam vacinar os filhos na escola contra a Covid-19, porém, só são 8 de cada 10 adultos que autorizariam a vacinação nas escolas. Então, uma questão que a gente aponta é que existe uma evidência de que existe um grupo minoritário, mas importante, de adultos responsáveis que manifestam que não autorizariam. Que no caso da influenza HPV e dengue são 10%, é menor, e no caso da Covid a gente vê um aumento importante de responsáveis que não autorizariam. Então, a gente foi atrás de procurar entender quais são as características desses adultos que têm uma hesitação maior em autorizar os filhos a ser vacinados. E encontramos que, controlando por as outras características dessas famílias, existe maior receio de autorizar a vacinação na escola em
adultos responsáveis que são responsáveis de crianças menores de que 6 anos e esses adultos que autorrelataram que seguem são evangélicos. Então, no estudo, a gente relata esses resultados. A senhora destacou que a conveniência, os horários e o acesso fazem muita diferença. O que pode ser feito para facilitar a vida das famílias que querem vacinar suas crianças, mas encontram barreiras no dia a dia? A nossa esperança é que esta pesquisa ajuda a fortalecer o trabalho dos gestores no nível local, nessas comunidades, para ajudar a fortalecer o diálogo sobre quais talvez a comunidade evangélica, quais são as dúvidas que tem essa comunidade de pais responsáveis evangélicos em vacinar os filhos e que talvez os gestores podem aumentar um diálogo para entender melhor essas dúvidas, se forem a pensar em promover campanhas de vacinação nas escolas. Também pensamos que a pesquisa está ajudando a reforçar que os horários e acessibilidade, pensando na vida dos pais e as demandas que têm os responsáveis cuidando de filhos, que talvez a gente precisa pensar na escola como um lugar muito importante para poder garantir maior proteção com vacinas. Então, pensamos que isso ajuda a mostrar que existe uma grande maioria da população que apoia vacinar os filhos nas escolas, e isso talvez ajude a criar novos programas para ajudar a melhorar as coberturas, especialmente pensando em grupos como adolescentes, que a gente sabe que é muito mais difícil para um pai conseguir coordenar e levar esses filhos para o posto de saúde. Então, estamos com uma esperança grande que a nossa pesquisa ajuda a mostrar políticas públicas que as evidências fortalecem, que existem, que são apoiadas e que podem ser melhoradas talvez com uma comunicação mais focalizada em grupos específicos que têm receio. E agora vamos ouvir a mensagem ministrada pelo pastor Evaldo Ramos, o que Deus falou ao seu coração. Que Deus abençoe, meu querido. A paz do Senhor é com você. Paz do Senhor, Marco Davi. Paz do Senhor, Eulália. Paz do Senhor a você que está sempre com a gente. Hoje eu quero meditar com você sobre 3 João, capítulo 1, verso 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Pois bem, eu quero começar com uma pergunta. Como podemos, de forma prática, viver o amor que Cristo nos ensinou em meio aos desafios de saúde que enfrentamos? Quero considerar algumas coisas com você. Primeiro, que a gente se lembre que nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Que cuidar da nossa saúde é um ato de adoração. As vacinas, fruto da inteligência que Deus nos deu, são uma ferramenta para zelarmos por este templo sagrado, que somos nós, eu e você. Ao nos vacinarmos, honramos a Deus. Por quê? Porque estamos preservando o dom da vida. Segundo lugar, quero considerar com você que a vacinação é um poderoso ato de amor ao próximo. O mandamento é claro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, vacinar-se, meu irmão, não é apenas sobre proteger a si mesmo, minha irmã, mas sobre criar um escudo de proteção para os mais frágeis em nossa comunidade. Nossos idosos, crianças e aqueles que não podem se vacinar. Sabe o que significa isso hoje? É a parábola do samaritano em ação no século XXI. A gente cuidando de quem está vulnerável, como o samaritano fez na estrada para Jericó. Por fim, considere, não há conflito, irmão. Não há conflito, irmã, entre fé e ciência.
A ciência que descobre curas e tratamentos é um presente de Deus. Usar a medicina é reconhecer a providência divina. Nossa fé nos chama à sabedoria, não à ignorância, à sabedoria. Nós confiamos em Deus e Ele age tanto por milagres como por meios que nós chamamos de naturais, como a medicina, porque no final das contas, todo bem é um milagre. Portanto, eu quero encorajar você a refletir e a orar. Que a nossa decisão de vacinar seja um testemunho vivo de nossa fé. Que a gente dê esse testemunho. É um ato de responsabilidade. E, acima de tudo, é uma declaração de amor a Deus e ao próximo. Que o Pai nos dê sabedoria e amor. Que nossas ações protejam a vida e glorifiquem o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Dizem por aí, 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 dizem por aí. A paz do Senhor, irmã Eulália. Sou o Diego da Paraíba. Então, vi alguns vídeos nas redes sociais mostrando protestos gigantes contra a prisão do ex-presidente Bolsonaro em todo o país. Isso é verdade, minha irmã? O que realmente está acontecendo? Não, meu querido irmão, essa informação é falsa. Os vídeos que estão circulando não têm relação com a prisão do ex-presidente. Checagens mostraram que as imagens são antigas, de diferentes momentos e locais, e foram compartilhadas agora como se fossem reações recentes. Alguns registros são de 2023, outros de anos anteriores, e nenhum deles tem relação com manifestações sobre a prisão. E se você ficou com alguma dúvida sobre algo que viu circulando, manda pra gente, a gente investiga e responde aqui no programa. Preservar a criação é honrar o Criador. A COP30, Conferência Internacional sobre o Clima, realizada em Belém, chegou ao fim no último dia 22. O encontro aprovou uma série de textos importantes, mas não avançou em dois pontos centrais para conter o aquecimento global: a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e o fim do desmatamento. A principal declaração da conferência, chamada Decisão Mutirão, não menciona os combustíveis fósseis, mesmo sendo eles os responsáveis por grande parte das emissões que aquecem o planeta. Havia pressão de países como Brasil e Colômbia para que a COP construísse um plano global sobre esses temas, mas não houve consenso. Diante disso, a presidência brasileira anunciou que um grupo de países iniciará, fora da ONU, a elaboração de 2 mapas do caminho, um para combater o desmatamento e outro para a transição energética. Esse debate continuará em uma nova conferência na Colômbia no próximo ano. A ministra Marina Silva destacou que, embora os avanços tenham sido modestos, eles apontam para compromissos que precisam continuar. Ela foi bastante reconhecida pela atuação firme nas negociações. Para nós, como cristãos, esse tema importa porque diz respeito ao cuidado com a criação e à proteção da vida, especialmente dos mais vulneráveis, que são sempre os primeiros a sofrer com enchentes secas e eventos extremos. Vida abundante. Informações para um dia a dia com mais saúde. A equipe do Papo de Crente participou no fim de novembro de um encontro promovido pelo Ministério da Saúde com mulheres evangélicas que têm atuação direta nas suas comunidades. Foi um momento para ouvir, trocar experiências e compreender melhor como as políticas públicas chegam às famílias. Durante o encontro,
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou uma novidade relevante para todas as gestantes. A vacina contra o vírus sincicial respiratório, o VSR, passará a fazer parte do calendário do SUS. Essa vacina é uma ferramenta de proteção para evitar bronquiolite e pneumonia nos primeiros meses de vida, justamente o período mais delicado para os bebês. Até agora, essa vacina só estava disponível na rede privada e com um custo alto, acima de R$ 1.500. Com a incorporação ao SUS, ela passa a ser ofertada gratuitamente e a recomendação é que as gestantes, a partir da 28ª semana, procurem uma unidade básica de saúde para receber a dose. O ministro explicou os motivos e a importância dessa medida. Vamos ouvi-lo? Olá, irmãs e irmãos que acompanham o Papo de Crente. Aqui quem está falando é o ministro da Saúde do Brasil, Dr. Alexandre Padilha. Quero fazer uma informação muito importante de proteção à vida. O governo federal, o Ministério da Saúde, está colocando uma nova vacina no SUS. Uma vacina que uma gestante para tomar vai pagar R$ 1.700, R$ 1.500 na clínica privada, passa a ser de graça pelo SUS. Toda gestante, a partir da 28ª semana de gravidez, tem que procurar uma unidade básica de saúde a partir do mês de dezembro para se vacinar. É muito importante porque essa é uma proteção para a gestante e para o bebê ainda no ventre da mãe. Quando você toma essa vacina durante a gravidez, você, além de estar se protegendo enquanto gestante, está protegendo o seu bebê. Ele já vai nascer protegido contra a bronquiolite, o vírus sincicial respiratório. É para vacinar a partir da 28ª semana, mas em qualquer momento da gravidez, depois da 28ª semana, tem que se vacinar. O ideal é vacinar o mais rápido possível. Deu 28ª semana, já procura a unidade básica de saúde. Mas teve alguma dificuldade, não conseguiu já na 28ª semana, está no último dia de gravidez, toma essa vacina, porque vai produzir os anticorpos que vai passar inclusive depois pelo aleitamento materno para o seu bebê. É a forma da gente proteger a vida, defender a vida. É mais uma ação desse governo federal, do Ministério da Saúde, que está sempre na defesa da vida. Aliás, eu sei que a gente foi muito atacado, muita mentira surgiu, inclusive nas igrejas, dizendo que esse é um governo que não protege as crianças, que mata crianças. Muito pelo contrário, a gente está introduzindo uma vacina que protege a criança já no ventre da mãe, ou seja, ela vai nascer já protegida contra a bronquiolite. Então não perca essa oportunidade. Aquilo que uma pessoa tem que pagar R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 1.800 na clínica privada, passa a ser de graça pelo SUS a partir do mês de dezembro. Acabamos de ouvir o ministro Alexandre Padilha explicando a incorporação da vacina contra o VSR ao calendário do SUS. É uma medida que pode ampliar a proteção de gestantes e recém-nascidos, uma medida de defesa da vida contra doenças respiratórias que ainda causam muitas internações. É importante lembrar que todas as pessoas podem acompanhar suas vacinas pelo SUS Digital, o aplicativo oficial do Ministério da Saúde. Ali é possível consultar o calendário, verificar o histórico vacinal e manter informações organizadas de forma prática. Embora seja mais comum após os 50 anos, o Instituto do Câncer de São Paulo esclareceu que o câncer de próstata não atinge apenas idosos. A doença pode surgir antes disso, especialmente em pessoas com fatores de risco. Por isso, médicos informam a importância dos exames preventivos, como PSA e toque retal, que permitem identificar a doença no início, quando as chances de cura passam de 90%. Portanto, homens, cuidem-se. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a remoção da tarifa de 40% sobre diversos produtos brasileiros, como café, frutas tropicais, sucos, cacau, especiarias e carne bovina. Segundo Trump, a decisão ocorreu após conversa com o presidente Lula e as negociações seguem em andamento. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou em vídeo que o Enem 2025 não será cancelado. Ele explicou que apenas 3 questões foram anuladas por precaução.
para garantir isonomia entre os participantes. Os resultados finais do exame serão divulgados em janeiro de 2026. E chegamos ao fim de mais um Papo de Crente. Que o Senhor nos conduza em sabedoria para cuidarmos da vida que Ele nos deu, buscando informação segura e mantendo a vacinação em dia como gesto de fé e amor ao próximo. Vamos encerrar com a bênção do pastor Oenes de Carvalho, da Assembleia de Deus, Ministério da Conquista, em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Até o próximo Papo de Crente. Que Deus os abençoe. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Você ouviu o programa Papo de Crente.